Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? O ideal é que a aula fosse presencial, né? Mas, enfim, vamos enfrentar esse período ainda aí. Eu vou discutir com vocês hoje cidadania ateniense, né? Eu estou apresentando para vocês a discussão sobre Grécia. Então vamos dar uma aprofundada agora na discussão sobre cidadania ateniense, tá? Que é exatamente a parte mais importante do debate de qualquer prova de vestibular que você for fazer. Né? Fazer o Enem, esses vestibulares em Pernambuco, cidadania ateniense é o mais importante. E aí, eu costumo dizer o seguinte: não existe a possibilidade de você tratar de política de um determinado lugar, não existe a possibilidade de você conversar sobre política, seja de onde for, de Atenas, de Esparta, do Brasil, dos Estados Unidos, se antes disso você não entender a sua sociedade. Né? Como é que funciona a sociedade daquele lugar? Né? De que maneira aquele lugar se organiza politicamente. Então, para você entender a democracia ateniense, eu vou precisar antes passar pela sociedade. Você precisa entender quem é quem na sociedade ateniense. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto importante. Na cabeça da sociedade ateniense, você tem um pessoal denominado de eupátridas, tá? Essa palavra eupátrida, ela tem alguns sentidos. A palavra correta é alguns significados. E um desses significados é exatamente bem-nascidos, né? Ou seja, o pessoal que já nasce com propriedade, que já nasce com posse. Então isso quer dizer que os eupátridas, eles representam os latifundiários, também conhecido como grandes proprietários de terra. Grandes proprietários de terra. Perfeito? Aí vamos lá. Abaixo dos eupátridas, você vai encontrar uma outra classe social chamada de georgoi. O georgoi, ele é o pequeno proprietário de terra. Ou seja, o eupátrida é o grande, o georgoi representa a turma do minifúndio. Representa a turma da pequena propriedade. Perfeito? Abaixo dos georgóis, você vai encontrar uma terceira classe social chamada de tetas. Os tetas, eles representam os trabalhadores livres. Então, aquele cara que não é um grande proprietário, não é um pequeno proprietário, não é escravo, mas ele é um trabalhador livre, ele vai fazer trabalhos cotidianos ali, você vai chamar de tetas, tá? Só um minutinho que já já eu saio para você poder copiar, printar a tela, por aí, tá? Vamos lá. Aí depois, você tem os chamados demiurgos. Os demiurgos, eles são os comerciantes. Abaixo dos demiurgos, que são os comerciantes, você tem você vai se deparar com os estrangeiros. Você vai se deparar com os estrangeiros. Lembrando que tem livro de história que vai chamar o estrangeiro de meteco. Abaixo dos metecos, você vai ter os escravos. Aí lembra, em Atenas, você vai se deparar com duas modalidades de escravidão. Você vai ter o escravo proveniente da dívida
e você vai ter o escravo proveniente da guerra. Então, Atenas tem sua sociedade pautada nessa perspectiva. O grande proprietário de terra, o pequeno proprietário de terra, o trabalhador livre, o comerciante, o estrangeiro e o escravo. Eu queria que você lembrasse deste ponto aqui, tá? Que é um ponto importante. Observe que a sociedade ateniense, ela estipula dois modelos de escravidão. Ou você se tornava escravo proveniente da dívida, ou seja, isso quer dizer que tem ateniense escravizando ateniense, ou você é escravo de guerra. O escravo de guerra, para quem não lembra ou não sabe, ele é o escravo proveniente da expansão. Ou seja, quanto mais lugares Atenas expandisse, quanto mais lugares Atenas conquistasse, a população daquele lugar passaria a ser escravos de Atenas, tá? Então, não esquece, dois tipos de escravidão. Por que eu estou enaltecendo essa ideia? Dois tipos de escravidão. Porque vai chegar uma hora que a escravidão pela dívida, ela vai acabar. E vai ficar só a escravidão pela guerra. O que eu quero que você lembre agora é isso. Perfeito? Eu vou sair aqui da frente para você poder printar a tela. Aí quando eu voltar, eu vou sair um pouquinho aqui, você printa, copia aí. O que é que eu vou discutir? Nós vamos discutir a política ateniense. Como é que era a cidade de Atenas politicamente falando, beleza? Deixa eu sair daqui para você poder copiar, perfeito? Então tá aí, ou quem quiser aí, obviamente, printar a tela. E aí, tranquilo? Então vamos lá, eu vou apagar, tá pessoal? Vou apagar para a gente fazer agora a discussão do ponto de vista político. Vamos lá, então vai embora aqui sociedade. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, tá? Não esqueça de destacar essa parte da escravidão aqui, ó. Não esqueça de fazer um destaque relacionado a este processo de escravidão aqui, tá? Esses dois tipos de escravidão, a escravidão proveniente da guerra e a escravidão proveniente da dívida. Tranquilo? Então tá aí. Mais uma vez, vou lá, estou apagando. Vamos lá, veja bem. Quando você discute cidadania, a palavra cidadania, primeiro você tem que lembrar, você tem que saber qual é o significado da palavra cidadania, né? Quando você bate no peito para dizer assim, eu sou um cidadão, quando você bate no peito para dizer que você é um cidadão, automaticamente você está carregando o quê? A ideia de que você tem direitos, mas você tem que lembrar que ser cidadão não é só ter direito. Ser cidadão é você ter os direitos e você ter os deveres. Então, quando você tem direitos de um lado, deveres do outro, automaticamente você tem um cidadão. Então não adianta bater no peito, eu sou um cidadão, eu exijo meus direitos, certo, mas você está cumprindo a sua obrigação dos seus deveres? Esse é um ponto. Outro ponto, quando você lembrar da palavra cidadania, você tem que lembrar o seguinte, que existem três tipos de cidadania. Cidadania política, cidadania civil e cidadania social. Então, meu irmão, nos dias de hoje, século 21, nós temos três tipos de cidadania. A cidadania política, a cidadania civil e a cidadania social. Detalhe, esta cidadania social aqui, este modelo de cidadania social, ele só começa a aparecer
a partir de um processo revolucionário que começa na Inglaterra e culmina com a Revolução Francesa, que são as chamadas revoluções burguesas. Então, Atenas, Grécia, você não tem direito social. Grécia, Atenas, você não tem cidadania social. O que seria cidadania social? Cidadania social seria o direito à moradia, o direito à saúde, direito à moradia, direito à saúde, direito a um salário justo, a um salário digno, direito à educação. Então, cidadania seria isso, né? Cidadania social seria isso. Mas deixe claro aí no seu caderno, nos seus escritos. Você só vai ouvir falar em cidadania social, você só vai ouvir dizer em cidadania social lá pós-revoluções burguesas. Após a Revolução Inglesa, após a Revolução Francesa, que inglesa é no século XVII, francesa é no século XVIII. Quando você pensar em Grécia, em Atenas, o que é que você vai ter? Cidadania política, aí sim você vai ter. E você vai ter cidadania civil. Mas nesta época aí, da antiguidade, o principal debate é a cidadania política. Ou seja, cidadania política, minha gente, nada mais é do que a participação política do cidadão. Então, como é que era a participação política do cidadão em Atenas? Repare que participação política hoje em dia qual é? O direito de votar, o direito de ser votado. Esse é uma base da cidadania política. Mas em Atenas, como é que era a participação política do ateniense? É isso que nós vamos discutir agora. Eu vou apresentar para você como é que era a cidadania ateniense, a participação política do ateniense. E aí o que é que eu vou discutir com vocês? Houve evolução? Essa cidadania ateniense, ela evoluiu ou ela não evoluiu? Tá? Quando você estuda Esparta, você sabe que a cidadania espartana é só para quem fosse considerado espartano, que é uma pequena parcela da sociedade, que é aquela galera da guerra, que é aquele pessoal guerreiro. Tirando isso, você não tem mais ninguém em Esparta que participe da política espartana. Atenas, eu já antecipo a você que é totalmente diferente. Em Atenas, o debate político ele vai ter contornos mais revolucionários, vamos assim dizer. Então, vamos explicar isso aqui para que você possa entender melhor. Vamos lá. Politicamente, como é que era a estrutura política de Atenas? Aí começamos os problemas. O primeiro ponto a participação política, ou seja, a cidadania política era elitista. Quando eu falo que ela é elitista, eu estou querendo dizer a você o quê? Quem participava, quem mandava, usando uma expressão mais popular, quem ditava as regras, quem já colocava as cartas na mesa, eram os eupátridas, mas só eles. Rafael e o Georgói, fora. O Teta, fora. O Demiurgo, que é comerciante, fora. Esse pessoal, estas classes sociais, elas não participavam, elas não ditavam regras no jogo político ateniense. Não ditavam, estava fora disso. Só o Eupátrida. Então imagine, todas as decisões políticas, jurídicas, na mão dos Eupátridas. Então, esse é um ponto. O segundo ponto importante é o seguinte, né? Por que
que essa classe social, ela dominava a política. Por que essa classe social aqui, Eupátria, grande proprietário de terra, eles pegavam a política para eles, né? Ou seja, os caras tinham uma estrutura política para dizer, para chamar de seu, isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Quem manda aqui sou eu. Por uma questão bastante básica, pessoal. O domínio político estava relacionado à manutenção de riqueza. Domínio político estava relacionado à manutenção de riqueza. Ora, Rafael, o que é que isso quer dizer na prática? É simples. Os eupátridas, eles sabiam, eles tinham noção que para manter a sua riqueza, que para manter os seus bens, o seu patrimônio, a sua grande propriedade, eles tinham que dominar a estrutura política ateniense. Porque vamos parar para pensar aqui comigo. Vamos supor que os eupátridas não fizessem questão da política. Não, ó, eu sou rico, eu tenho uma grande propriedade aqui e não me interessa dominar a política. A política vai ficar nas mãos de outras pessoas aí. Eu não quero isso, não. Aí vamos supor que outro pessoal fosse para a política. Tu já imaginou se esse pessoal dentro dos órgãos fizesse reforma agrária? Olha o prejuízo dos caras. Então, entenda, pessoal, a elite ateniense dominar a estrutura política, qual é a lógica? É que ela estava relacionada à manutenção da riqueza. É que ela estava relacionada à manutenção, aquilo que teoricamente você chama de status quo. Status quo. Só que você tem aí outro problema, que é uma compreensão da política em Atenas. Qual era a compreensão da política em Atenas? Domina a política quem tem condição financeira. Então, os eupátridas, eles batiam no peito para dizer isso. Nós dominamos a política ateniense porque nós temos dinheiro, nós somos os ricos da cidade. Então, esse mantra, desculpa, essa versão, essa ideia de que domina a política quem tem dinheiro, isso é a verdade em Atenas. Só que aí você tem um problema. Qual foi o problema? Aconteceu em Atenas uma expansão territorial. Repare bem como são as coisas, tá? Aconteceu em Atenas uma expansão territorial. Atenas começou a conquistar novas colônias, novas terras. Mas, Rafael, para que conquistar novas terras? Escravo, gente. Você não pode esquecer que a base da produção é o escravo. Esse eupátrida daí, ele não pega na enxada, não. Ele obtém escravo. Então, você só tem escravo por guerra se você expandir. Então, Atenas, nessa expansão territorial para conseguir escravo, acabou, junto com a expansão territorial, acontecendo uma outra expansão. Aconteceu a expansão comercial. Meu amigo, o que eu estou querendo dizer a você que Atenas expandiu seu território, conquistou novos lugares. Esses novos lugares conquistados pelos atenienses, esses novos lugares que os atenienses passaram a conquistar, junto com isso, aconteceu a expansão comercial, os demiurgos. Lembra dos demiurgos que eu anotei aqui como classe social? Era um comércio pequeno, era um comércio fraco, era um comércio incipiente, era um comércio de pouca evolução. Só que aí o que os demiurgos passaram a pensar? Opa, Atenas conquistou um novo lugar, eu vou levar meu comércio também para lá. Aí os demiurgos começaram. Onde Atenas conquistava a colônia, ele ia lá e botava o seu comércio. Resultado disso, enriquecimento
dos demiurgos. Enriquecimento dos demiurgos. Os demiurgos, eles enriqueceram por conta do quê? Da expansão comercial. A expansão comercial aconteceu por conta do quê? Da expansão territorial. Galera, veja bem, qual é o problema agora? Se o demiurgo ele passa a ser uma figura rica, se o demiurgo ele passa a ser uma figura que tem condições financeiras, qual é o mantra da participação política em Atenas? Manda na política quem tem dinheiro. Olha o problema agora. O Eupátrida tem dinheiro, tem terra. Ter dinheiro nessa época era possuir bens, terra, né? Porque ele já nasceu assim. Mas olha o problema que você tem agora aí. O demiurgo enriqueceu. O demiurgo ele está rico por conta da expansão comercial. E o que é que o demiurgo rico agora ele quer? Participar do mantra. Manda na política quem tem dinheiro. Então o demiurgo levantou a mãozinha e disse: ei, eu tenho dinheiro agora, viu? E eu quero entrar na política ateniense. Eu quero decidir a política ateniense. Eu quero executar lei, eu quero criar lei, eu quero criar projeto, eu quero apresentar projeto. Eu quero participar do cotidiano político ateniense. Então, olha só o problema que nós temos agora aqui. O enriquecimento dos demiurgos levou esta classe social aqui, de comerciantes, simplesmente a querer participar da política ateniense. Então, compreenda que a participação... Deixa eu anotar aqui primeiro, tá? A participação na política ateniense, ela só vai acontecer, o demiurgo só vai ter o desejo de participar da política ateniense na hora que ele passa a enriquecer. Eu repito, era o que se espalhava na sociedade. Mas olha bem o azar do Eupátrida, cara. Ele era o único rico de Atenas. De repente, uma classe social emerge. Gente, teve demiurgo, teve grande comerciante que ficou mais rico do que alguns Eupátridas, pra você ter ideia. Ou seja, o demiurgo ele não tem a tradição, mas o que é que ele tinha? Ele tinha o dinheiro agora. Ou seja, ela agora tem dinheiro e ele quer agora entrar na política. Então, o próximo passo da nossa aula é mostrar a você o que o demiurgo fez para conseguir entrar na política. Então, veja a evolução da nossa aula. Primeiro passo, sociedade. Segundo passo, como é a política ateniense. Terceiro passo, o enriquecimento dos demiurgos. Qual é o próximo passo agora? Os demiurgos vão conseguir entrar na política? Eles, de fato, por estarem ricos, por terem enriquecidos, eles vão, de fato, conseguir participar da dinâmica política ateniense? Vamos ver isso aí agora. Eu vou sair da frente aqui para vocês printarem a tela. Beleza, gente? Um abraço aí. Só uma afastadinha aqui rápida, tá? E aí, galera? Tô por aqui ainda, viu? É só esse tempinho aí para você fazer a devida anotação. Pode ser? Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Para a gente discutir esse próximo passo da evolução política ateniense. Veja que a discussão está ficando boa. Veja que a discussão está evoluindo. Ou seja, o que é que eu estou mostrando a você? Da origem ateniense, que é a sua sociedade, até o momento
da luta política. Beleza? Vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Rapidinho. Vamos aqui para o próximo passo, que é o número 4zinho aqui. Então vamos lá. Então você vai ter agora uma disputa política. Essa disputa política, ela tem dois lados. Ela tem o Eupátrida, que estava sozinho mandando na sociedade ateniense, que estava sozinho ditando as regras da sociedade ateniense, que estava sozinho dizendo como Atenas deveria ser. Mas agora as coisas vão mudar. Porque deste lado de cá, parecendo aí um ringue de boxe, né, uma luta de MMA, nós temos agora os demiurgos, a classe social em ascensão, a classe social dos comerciantes, aquela galera, aquela turma que não aceita mais ficar de fora da política. Então, você tem, de um lado, os privilegiados, usando o conceito, os bem-nascidos, né? E do outro lado, agora, você tem o que, galera? Exatamente os demiurgos, que é uma classe em ascensão. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é que o demiurgo quer? Ele quer participar das decisões políticas. Ele não quer ser excluído. Ó, pra você ver como são as coisas na vida, né? Hoje, século XXI, a participação política, ela é ampla, ela é permitida, acima de 16 anos. No Brasil, a partir do 18, é obrigatório, que é um erro, isso diga-se de passagem, eu acho, pelo menos. Mas o que eu estou querendo dizer a você é, na história do mundo, você teve épocas, períodos, em que uma parte mandava na política e deixava um monte do lado de fora. E esse monte do lado de fora queria entrar na política. Aí hoje, no século XXI, o que é que você tem? Todo mundo podendo participar da política, mas gente dizendo que não quer participar. Pessoal, entenda que participar da política não quer dizer que você vai ser candidato a alguma coisa. Participar da política é você ter uma opinião sobre isso. É você opinar sobre determinadas situações. Então, perceba que eu estou falando de Grécia, e lá na Grécia tinha gente que se pegou na política e disse que é meu. E tem gente dizendo, eu também quero segurar nessa política aí. Em Roma vai ser assim. No Brasil vai ser assim, gente. No Brasil vai acontecer desse jeito também, pessoal. Então, aproveite que nós nascemos numa sociedade onde a participação política, ela é existente, ela já te permite isso, e participe. Não precise perder o direito à cidadania para que você queira participar. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Então, já disse aqui, de um lado um cara, do outro lado outra pessoa aqui, a outra classe social. Como é que isso vai se resolver? Olha o Enem aqui, viu? Ou qualquer prova de vestibular que você for fazer. Na história da Grécia, foram convocados 2 legisladores. Um chamado de Drácon e um outro chamado de Solon. Então veja, Drácon, legislador ateniense, Solon, legislador ateniense. A palavra legislador, ela vai derivar de quem legisla, ou seja, de quem aplica, quem sabe, quem elabora, quem vai fazer leis. Então, o Solon e o Drácon, eles eram pessoas que tinham experiência na criação, na sugestão de leis. Então, os políticos atenienses, especificadamente os eupátridas, eles convidaram estes 2 homens da sociedade ateniense,
Drácon e Solon. Galera, olhe bem. Como diria Los Hermanos, veja bem, meu bem. Olhe só. Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. A gente não sabe se vai ser janeiro, se vai ser março, se vai ser dezembro, se vai ser novembro, se vai ter, se não vai. Mas veja, não interessando a série que você esteja, Solon e Drácon é fundamental. Tá? Explicado, feito o drama em cima dos dois, vamos embora. Então, eles foram convidados para dar ideias. Eles foram convidados para resolver essa equação aí. E que equação é esta? E que equação é especificadamente essa? Uma equação qual é? Tem classe social querendo entrar na política. Como é que você coloca esse pessoal aí? Então, o primeiro a fazer as propostas, o primeiro a fazer foi o Drácon. Certo? Foi o Drácon. Vamos lá. O Drácon, a primeira proposta que Drácon fez foi logo a seguinte. Drácon disse assim, olha, Atenas é uma cidade totalmente injusta e desigual. Repare, eu não estou falando que Atenas é uma cidade desigual do ponto de vista econômico, não. Estou falando do ponto de vista político. Porque o que é que Drácon disse? O primeiro problema de Atenas é cheio de leis. Atenas é uma cidade que tem muita lei, mas nenhuma lei em Atenas ela é escrita. Nenhuma lei em Atenas ela está escrita. Como é que você quer debater política? Como é que você quer debater direito político se a lei não está escrita? Então, a primeira proposta de Drácon foi as leis escritas. Então, para Drácon, a sociedade ateniense, ela deveria, primeiro passo é escrever as leis, colocar as leis no papel, colocou as leis no papel, enfim, escrever, para a gente depois poder debater as leis que estão escritas. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, apresentado por Drácon, é a chamada tipificação do crime. É a chamada tipificação do crime. E o que é que quer dizer a tipificação do crime? Em Atenas, não existia uma diferença para o crime que se cometia. E aí, o que é que Drácon vai fazer? Drácon vai dizer que existem dois tipos de tipificação de crime. O crime doloso e o crime culposo. O crime doloso é o crime que tem dolo, que tem, a expressão correta é intenção. O crime culposo é o crime que não tem intenção. Então, o Drácon, ele faz essa proposta. Repare, mas Rafael, isso aí não é uma proposta política. Eu também acho que não seja. Mas é a proposta que ele está fazendo para tentar tornar Atenas uma cidade mais justa. E repare, em todos os aspectos. Veja como as coisas são, né? Os caras são chamados para dar uma solução política. E repare, eu até acho que as leis escritas têm a ver com a questão política. Mas essa tipificação do crime é, na verdade, uma injustiça que Drácon queria reparar. Era exatamente uma injustiça que Drácon queria reparar na sociedade ateniense, porque você tem que concordar com ele. Nem todo crime ele tem intenção. Existe crime com intenção e existe crime sem intenção. Mas, Rafael, existe crime sem intenção? Claro, pessoal. Por exemplo, um acidente de trânsito muitas vezes é um crime sem intenção. Como é que você vai julgar quem tem a intenção de matar
ser julgado do mesmo jeito com quem não teve a intenção de matar. Então, a partir daí, Drácon, ele diz o crime doloso e o crime culposo. O que é que eu acho? Essas coisas na história que é interessante, que mexe com a gente, né? Repare que esse tipo de discurso, né? Esse tipo de tipificação de crime, nós encontramos até os dias de hoje. Você ligar a televisão nesses programas aí, policiais, sensacionalistas aí, o que é que os caras vão estar dizendo? Crime culposo, crime doloso. Crime doloso, crime culposo. Repare, e nós não sabemos que a primeira pessoa na história a fazer essa discussão foi o ateniense Drácula. Aí, outra curiosidade interessante, né? Você que um dia quer ir para a área do direito, no meio jurídico, existe uma expressão que é chamada a expressão draconiano, as leis draconianas. Você sabe que lei draconiana, ela passou a ser conhecida como lei rígida, como lei severa, como lei dura. Porque Drácon, a aplicação da lei, ela tem que acontecer independente de qual origem social você vem. Se você cometeu um crime com culpa ou um crime sem culpa, você vai ter que ser julgado da mesma forma. Então, esse aqui é Drácon. Deixa eu sair aí da frente, para a gente poder... Para que você possa... Perfeito? Já deu aí para fazer a anotação, né? Bem, depois de Drácon, você vai se deparar com outro legislador chamado de Solon. Perfeito? Então, o 5.2 aqui é o outro legislador denominado de Solon. Veja bem, Solon, comparado a Drácon em termos de participação, de cobrança em prova, Solon ele é muito mais importante. Por quê? Em uma de suas propostas, olha só o que foi que Solon fez. Acabar com a escravidão por dívida. Olha só que interessante. Lembra que no começo da nossa aula de hoje, eu disse aqui, eu afirmei a vocês que Solon, ou que Atenas era uma cidade onde a escravidão era dívida e guerra, guerra e dívida, pronto, acabar agora. Olha que interessante, Solon chegou e disse, cara, como é que uma cidade ela pode ser justa, como é que uma cidade ela pode ser um ambiente salutar, se tem ateniense escravizando ateniense. E agora olha que curioso isso, né? Solon não queria acabar com a escravidão pela guerra. Ele era a favor de se extinguir, de acabar com a escravidão pela dívida. Então Solon foi lá e propôs, a escravidão pela dívida ela tem que acabar. Ela não pode existir. A escravidão por dívida é uma injustiça. E tem mais. Quem for escravo de dívida em Atenas tem que ser liberto. Esta pessoa tem que ganhar a sua liberdade. Ela não pode ficar presa a uma escravidão injusta. Então, por isso que Solon, ele é uma figura tão importante dentro da política ateniense. Vamos lá? Aí você tem a segunda proposta de Solon. Só que aí, galera,
A segunda proposta de Solon vai ficar para a nossa próxima aula. Tranquilo? Então, um abraço para vocês aí. Se cuidem, né? E aí, até a nossa próxima semana com a nossa aula. Obrigado, gente, pela atenção e até a próxima.